Fala galera do Dev, bem-vindo novamente ao curso Novo na Java e como sempre aquele agradecimento especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Dando continuidade ao 3.7, vamos falar sobre algo muito importante que talvez na última aula a gente não cobriu o suficiente. Na verdade a gente nem cobriu, né? O 3.7 é uma coisa que eu quero falar para vocês, ele não segue, né? Ele falha no contrato, em obedecer o contrato do 7. Como assim ele falha em obedecer o contrato? Ele não utiliza o equals para verificar se dois elementos são iguais. Então, ele fala aqui, na documentação, que ele se baseia no método compare_to, ou no comparator que você está passando quando você está criando o tree_set. Então, isso significa que mesmo você tendo o equals, você pode ter elementos duplicados. Então, na última aula nós fizemos dessa forma, tá? O nosso equals dentro da classe mangá, ele leva em consideração o ID e um nome. Ou seja, dois objetos são iguais se o ID e o nome forem iguais. Né? No nosso caso aqui, se eu trocar o ID, significa que eu tenho dois objetos diferentes, né? Mas ele não vai ser inserido. Por quê? Porque o tree_set ele utiliza o compare_to e o compare_to ele está utilizando o nome. Então, como você pode ver, ele utiliza o nome para verificar se dois elementos são iguais. Então, se eu trocar o nome aqui, mas manter o ID 10, você vai ver que Ctrl Shift F10 ele vai inserir dois elementos. Então, como o tree_set falou, você tem que manter consistente com o equals hashcode, né? Mas na verdade, se você mesmo colocando o compare_to com dois elementos, por exemplo, um sendo o ID e o outro sendo o nome, também não funciona. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você levar em consideração que esse tree_set não vai colocar elementos duplicados na lista. Tá? Então é bom você criar um comparator, talvez organizar de uma outra forma, principalmente se o Java estiver utilizando dois elementos que nem o nosso, dois atributos que nem o nosso ID e nome aqui no nosso mangá. Tá? Bom, então, sabendo disso, vamos continuar falando sobre os outros métodos que nós temos na Navigable Set. Por exemplo, tem alguns métodos bem interessantes, começando, por exemplo, digamos que você quer, no nosso aqui ele está organizando em ordem alfabética, dizendo que você quer a ordem alfabética mais inversa. É só você colocar aqui, chamar mangás.descending set. Isso ele vai inverter a ordem. Você vai ver que agora vai de baixo para cima, ou seja, de Z a A. Tá? Então são dos métodos interessantes. Às vezes você quer pegar a lista contrária e ele faz isso para a gente. Outros métodos interessantes são os métodos de comparação. Então, por exemplo, digamos aqui, deixa eu criar um comparator, não é comparator, é comparator, que ele vai fazer ordenação baseada no preço. Então eu vou criar aqui uma outra classe, né? Você pode criar quantas classes você quiser dentro de um arquivo, lembrando que publicamente somente uma. Então class mangá preço comparator, implements comparator, e vou colocar aqui, eu quero implementar para a classe mangá. Alt Enter, implementa o método compare. Então, o1.get preço, get preço é primitivo, então double.compare o1.get preço igual o2.get preço. Legal. Então eu vou passar esse mangá preço comparator aqui no meu tree_set, new mangá preço comparator, ou seja, agora no nosso caso aqui temos a ordem descendente, mas eu vou colocar na ordem normal. Ctrl Shift F10. Pronto. Como você pode ver, 2.99, 3.2, 9.5, 11.2, 19.9. Só lembrando que agora, como é o preço, né, você pode colocar aqui quantos valores você quiser, mas se o preço for o mesmo, ele não vai inserir. Bom, então, agora que nós estamos ordenando pelo preço, nós podemos ver os outros métodos, né? Então, tem 4 métodos interessantes, né? Nós temos o lower, nós temos o floor, nós temos o higher e nós temos o ceiling. O que são esses métodos?
Esses métodos, eles são métodos para comparação. Então, baseado no objeto que você passar, se você chamar o lower, ele vai trazer dentro dessa coleção o que é imediatamente menor. Se você chamar o floor, ele vai trazer ou, digamos que está passando um mangá, e esse mangá tem exatamente o mesmo preço. Então, ou seja, o floor ele vai trazer provavelmente o mesmo valor que você está passando. Então, ele retorna o mesmo elemento ou, se no caso não exista, o imediato logo abaixo dele. E a mesma coisa, o higher é o primeiro maior e o ceiling é levando em consideração o valor que você está passando. O que isso significa? Vamos fazer um exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui Berserk. Eu vou criar um outro objeto aqui. Digamos que eu vou copiar esse mangá Berserk. Vou criar aqui um outro mangá. Digamos que esse mangá aqui é Nyaku Soku no Neverland. Yu Yu Hakusho. Legal. Então, digamos que eu tenha Yu Yu Hakusho, passando aqui um ID qualquer, né? Temos o nosso preço, temos a quantidade, né? Mas é o seguinte, o preço do Yu Yu Hakusho, eu vou colocar aqui 8. E baseado nesse mangá, se eu fizer assim, salt, o nosso navigable set, mangás, ponto lower. E vou passar aqui o nosso mangá Yu Yu Hakusho. Ele vai mostrar pra gente o objeto. Deixa eu colocar aqui um salt para dividir. Com Shift F10. Então, ele trouxe Pokémon. Por que ele trouxe Pokémon? Porque o nosso valor é 8. De todos os preços aqui, o menor preço antes do 8 é o 3.2. Ou seja, ele traz o imediatamente menor do que o preço que você está passando. Por que preço? Porque é o que nós estamos utilizando para comparar. Aí, se eu trocar, por exemplo, aqui, colocar, por exemplo, exatamente 3.2, Ctrl Shift F10, ele trouxe o de 2,99, que é o Dragon Ball Z. Mas se eu usar o floor, Ctrl Shift F10, ele está trazendo o Pokémon. Ou seja, ele encontrou o valor, né, 3.2 e trouxe ele. No caso do lower, ele desconsiderou os preços iguais. Higher, o imediatamente maior é o Berserk e Ceiling. Nós temos o Pokémon novamente, porque é considerado maior ou igual. Então, dependendo do caso de negócio, ele é bem útil para você trazer os objetos imediatamente menor ou maior, baseado no que você está passando. E, por fim, outros métodos interessantes que nós temos é caso você queira retirar os elementos da lista, por exemplo, de um por um, começando do primeiro ou começando do último. Deixa eu chamar aqui, por exemplo, mangás.size, Ctrl D, Ctrl D. O do meio eu vou chamar de mangás.pull first. Então, pull first vai retornar o primeiro elemento da lista. Ou seja, se você ver aqui, apertando Ctrl Q, ele retorna o primeiro elemento da mira. Então, ele retorna e remove. É importante. Então, Ctrl Shift F10. Como você pode ver aqui, tamanho 5, retornou Dragon Ball Z. Dragon Ball Z era o primeiro elemento da lista. E depois a lista 7 passou a ter valor 4. E pull last é a mesma coisa, mas ao contrário, né? Ele vai pegando as últimas posições. Nesse caso aqui, Helsing era a última posição que nós tínhamos dentro desse Navigable Set. Bom, então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Vamos continuar com mais tópicos na próxima aula. Até mais!